Surrealismo é o mundo dos sonhos. Freud interpretava sonhos. Existem filmes impossíveis de se entender. Bom, hoje a gente vai falar sobre todas essas mentiras e sobre a minha interpretação de Eraserhead, do David Lynch. Eraserhead foi lançado só em 1977, e eu digo só porque o Lynch passou quase 10 anos produzindo esse filme. Apesar de ter sido financiado em parte pelo American Film Institute, os problemas de orçamento fizeram com que a fotografia principal demorasse bastante para ficar pronta. Em meados dos anos 70, o Lynch estava desapontado com o curso de cinema que estava fazendo, seus pais não viam futuro na sua carreira de artista, e ele buscava significados plausíveis para os experimentos com frutas apodrecidas no porão da sua casa. Na verdade, se você quiser saber mais sobre esses impasses na carreira do diretor, assiste o documentário Lynch, A Vida de um Artista. Tá no link da descrição. Ele é um documentário bem completo e tem o diferencial do seu objeto de análise não estar a 7 palmos do chão, dá pra se dizer. Com entrevistas e depoimentos do próprio diretor, fica muito mais fácil de entender as viagens que os filmes dele proporcionam. Eu trato de Lynch aqui como objeto de análise para poder abrir para uma ideia importante. A interpretação de sonhos. Sonhos são uma interpretação egoísta da realidade. É o que o nosso inconsciente efetua com fatos do cotidiano, momentos alegres, traumas. O Freud costumava interpretar os sonhos dos seus pacientes pela livre associação. Ele analisava as falas, o cotidiano, o local de onde vinham, e até mesmo o jeito que cruzavam os braços ou as pernas. Assim ele podia traçar um mapa de onde surgiam os sintomas de cada paciente. A maioria desses mapas levava a lugares esquecidos ou nunca antes pensados por seus pacientes. Eu não sou psicanalista, mas eu conversei com algumas pessoas que me desmistificaram um pouco de Freud. E, apesar de não ser um seguidor ortodoxo, eu valorizo alguns de seus tratados. Nada que seja relacionado a pênis ou clitóris atrofiado, claro. Mas recomendo os 2 volumes da Interpretação dos Sonhos, para quem tiver interesse em entender melhor todas as categorias e estágios de análise de sonhos feitos pelo Freud. O surrealismo se apropriou desses postulados freudianos para exemplificar e produzir a sua arte. Lembra do Dalí? Cenas de sonhos refletem a realidade, portanto, refletem dramas humanos. Assim como David Lynch, as situações vividas por esses artistas no seu cotidiano eram recontadas no campo inconsciente do sonho, trazendo novos significados para coisas normais. Quando Lynch começou a produzir o roteiro de Eraserhead, por exemplo, ele se baseou em pinturas surrealistas que tinha feito anos antes. A primeira versão do roteiro, na verdade, se chamava Garden Back, e a narrativa seguia o desejo crescente de um homem inseto por sua vizinha. Ele chegou a gravar uma versão de 45 minutos, mas o Instituto recusou, dizendo que o filme era muito longo para um roteiro que não era tão linear assim. O Lynch mesclou as ideias do que leu em A Metamorfose, do Kafka, e obras de Gogol, para o esqueleto do que viria a ser Eraserhead. Mesmo que ainda com imposições, o Instituto cedeu o orçamento para que finalmente começasse a realização do filme. Depois de muita contribuição de diversos amigos e produtores, o Lynch finalmente lançou o filme. A estreia foi pequena e limitada a poucas salas de cinema e pouca audiência. O filme ganhou um status de sessão da meia-noite, geralmente destinado a filmes de terror ou filmes experimentais, anos 60 e 70. From transsexual Transylvania. A maioria dos espectadores da época não entendeu ou não gostou do aspecto de sonho constante no filme. Foi apenas mais tarde que Eraserhead se tornou-se um dos filmes mais comentados da carreira de Lynch. Em 2004, o filme teve a sua película oficialmente preservada e digitalizada pelo National Film Registry, pela Biblioteca do Congresso norte-americano, sob a justificativa de ser um filme culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Mas como interpretar algo tão subjetivo? Como realmente saber se a sua interpretação está certa? O Lynch tranquiliza sua audiência quando afirma, numa entrevista de 2007, que Eraserhead é o seu filme mais espiritual. Segundo ele, todas as interpretações que possam surgir do filme estão corretas. Assim como os sonhos, essas interpretações são pessoais e vão variar de acordo com as experiências e realidades de cada um. Eraserhead lidera um marco importante tanto na sua época quanto nos dias atuais por libertar a audiência de entender algo específico. Aqui, o império é das sensações, das subjetividades pessoais.
Abrir espaço para que um leigo e um estudioso sobre cinema debatam a mesma obra é algo que enraivece muitos apoiadores do cinema, mas é uma sacada genial do diretor para que essas obras ganhem mais audiência e possam ser exploradas por todos. Toda interpretação é rica, e toda interpretação irá trazer aspectos distintos. É inclusive um convite para que a gente se arrisque a derrubar essa barreira que existe entre a audiência e o produto audiovisual. Interpretar filmes exige apenas a sensibilidade e estar aberto a diferentes visões. Existe um vídeo muito bacana sobre Eraserhead, desse canal aqui. Para quem fala inglês, é ótimo, me ajudou a construir o roteiro e pensar sobre cinema. Os vídeos são incríveis, vale conferir todo o canal. Agora, focando no que se sabe da vida do diretor, a época que o filme foi lançado, as minhas interpretações caminham para o pesadelo do proletariado. Existem muitas imagens e símbolos ao longo do filme que confirmem a visão de um mundo distorcido. Um mundo mais preocupado com a produção do que com as pessoas. Mais centrado em relações com máquinas do que em relações humanas. A lógica mercantilista ou capitalista e industrial é evidenciada em cada frame, em cada mancha, sujeira ou fumaça. Todo o ambiente parece tóxico. Tudo lembra o cinza da fotografia. As cenas com animais e humanos servindo como operários, como válvulas de uma maquinária nervosa, refletem a impessoalidade com a qual tratamos nosso trabalho. Trabalhe até viver ou morra de tanto trabalhar? Qual seria o mais próximo do American Way of Life? Quão produtivo é preciso ser para se adequar a um padrão social, a uma norma social, a uma máquina social? O Lynch nos confronta com esses sentimentos de culpa e angústia na figura do protagonista, que assiste completamente impotente o seu maquinário ruir, enquanto ele não pode fazer nada. Os próprios sons do filme ajudam a criar um ambiente muito industrializado. Aliás, o som desse filme foi muito elogiado, tanto pelos críticos quanto pela audiência. O Lynch trouxe muita inovação ao usar um barulho persistente que lembra um ruído branco, que a gente nem tá tão acostumado a lembrar de ouvir, mas a gente ouve o tempo todo. É só você ficar em silêncio agora durante 5 segundos para ver. Não tem um barulho acontecendo sempre? Pois então, em Eraserhead, esse barulho é amplificado para dar essa sensação onírica. Até mesmo a salvação de Henry advém de dentro de uma máquina. Seu aquecedor, num filme onde tudo parece frio e distante, é um conforto. Um conforto bochechudo que esmaga fetos enquanto dança para ele. Essa mulher promete um mundo melhor no céu e mata seu medo de perpetuação, seu medo da paternidade. Lynch ouviu de seu pai que ele não poderia ter filhos, pois não havia tomado o rumo certo na sua vida. Eraserhead aborda essa questão, sempre preservando o tom onírico, trazendo à tona o seu plot mais superficial, mais fácil de identificar. A gravidez de sua namorada e o filho deformado. Esses são pontos chaves de como o personagem de Henry e o diretor encaram a paternidade. Algo indefinido, obscuro, sem futuro. A filha de Lynch teve problemas de poliomielite quando nasceu, e o filme já estava em produção nessa época. Então, a pressão para que se criasse bem a filha foi com certeza refletida no roteiro. Não que ele quisesse fazer isso com a própria filha. Mas, considerando o universo do filme como um universo de sonhos, todas as ações podem ser consideradas símbolos. Imagens projetadas no inconsciente que revelam desejos, medos, inseguranças e esperanças. O final dos filmes do Lynch sempre me intrigaram. Ele apresenta construções macabras e personagens que parecem ter nascido no Uncanny Valley. Mas, de alguma forma, o final dos filmes nunca é terrível. Desde Veludo Azul até Mulholland Drive, os epílogos do filme causam uma estranha sensação de conforto. Fica a dúvida se é uma ironia do roteiro ou se o Lynch realmente acredita que o bom sempre vence.
parece haver esperança e o desejo de que tudo fique bem, de que os aspectos estranhos, vulgares ou grotescos do mundo sejam suprimidos pela bondade humana, pela nossa força de mudança e vontade de sonhar. Eu vou deixar mais links para ampliar as visões sobre Eraserhead e para fomentar também o debate, para que a gente possa conversar mais sobre isso, e outras obras do Lynch também na descrição. Por hora, fiquem bem, fiquem em casa e, sempre que possível, atrevam-se a interpretar o absurdo.